Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom, deixa eu ver. Estamos informando que os seguidores... tem alguém aí. Oba! Muito bom. Então, boa noite. Bom, hoje a live é com uma pessoa muito especial, que eu adoro, que eu tenho uma enorme admiração. É uma pessoa que já troca conhecimento comigo há muitos anos, mais ou menos uns 25. É verdade. E a Liane é uma médica que tem muito conhecimento na área de medicina ambiental, na homeopatia, na visão da medicina biológica, em tudo que enxerga o modelo do impacto do homem, que o homem sofre do ambiente, na forma como ele se adapta a esse ambiente, nas questões de disfunção de terreno biológico e como nós reagimos a esse ambiente, aquilo que nós temos uma agressão específica que é definida pela nossa individualidade bioquímica e aquilo que nos afeta do ponto de vista expressão de doença no campo neurológico, metabólico, alérgico. Então, desde a questão alergia com muco, expressão de uma reação mais alérgica da infância até o neuroenvelhecimento, muitas vezes tem uma trajetória que se dá nesse horizonte clínico, onde esse paciente é agredido, ele passa a modificar a forma como ele reage, ele tenta reagir, então aquele muco, aquele catarro, a estrutura disfuncional da doença, ela se manifesta às vezes dando sintomas e aí em algum momento a gente encontra aquele indivíduo com uma doença mais fixa, que a gente não consegue se livrar dela. E o neuroenvelhecimento, a doença de Parkinson, as doenças neurológicas, elas têm um modelo que muitas vezes ela não é aparente, mas ela pode vir de vetores ambientais e de contaminantes ambientais, tanto vírus, fungo, mas também metais pesados e poluentes orgânicos. E até na Veja dessa semana, Liane, teve, né? a gente já tinha colocado e apareceu essa questão da poluição asiática, que eles falavam muito das doenças respiratórias, andam lá com as máscarazinhas tentando tirar as partículas, mas que agora tem se visto um aumento de doenças neurológicas. Sim. Fala um pouquinho do teu trabalho, disso que eu estava tentando passar, mas que só você sabe contar tão bem essa história, né? Dessa leitura do indivíduo nas fases da doença. Isso é uma leitura da medicina biológica. E fala um pouquinho da tua experiência. E anterior à antiga homotoxicologia, atual medicina biológica, que o Reckeweg, ele fez uma releitura do postulado do Samuel Hahnemann em relação ao que se chamava na época de doenças crônicas. Então é muito isso, a manifestação do terreno individualizado de cada um de nós perante as agressões, quer do meio ambiente, quer das emoções, quer de fungos, vírus e bactérias que a gente cruza pelo caminho e como cada um reage a isso, ou como não reage, guarda e como eu brinco, varre para baixo do tapete, mas aquilo vai se acumulando e num momento mais adiante se manifesta. É muito interessante esse momento em que a Veja coloca essa matéria e o que a gente vem discutindo nas últimas semanas, né? Porque a gente sabe que hoje em dia o morador da cidade de São Paulo tem pelo menos 5 anos a sua vida abreviada em relação a outros lugares, vou dizer no Brasil, por conta da carga tóxica ambiental, da poluição ambiental da cidade de São Paulo. E a gente sabe que não é só São Paulo, né? Porque a gente pensa em São Paulo, megalópole, poluída, mas você vê assim, está sendo discutido muito a questão dos agrotóxicos, da carga de agrotóxico aqui no Brasil, né? Tudo bem que isso é colocado lá nos estados onde tem uma produção agrícola muito grande, né? Por exemplo, Goiás, por exemplo, Mato Grosso do Sul, mas isso os ventos carregam. Que a gente chama de partículas que dão as partículas, por dispersão. E não são só aquelas mais pesadas que os chineses e os japoneses usam máscara, mas tem partículas
menores também, que a gente inala, que a gente entra em contato, que contamina a nossa água e tal. Eu vou, como você pediu para contar a história um pouquinho, tem pelo menos 20 anos que eu pesquiso essa história dos metais. Na época do início da automolecular no Brasil, a gente chamava de metal tóxico, metal pesado. Daí você vai olhar na tabela periódica, não existe metais pesados. Então, eu gosto mais de chamar de metais tóxicos, porque esses metais, eles literalmente, eles intoxicam o organismo, eles precipitam, eles se ligam a aminoácidos sulfonados, né? Em especial cisteína. Se ligam a lipídios, que é a área cerebral, que é super importante. Exatamente. Dependendo do metal, né, que é o caso do chumbo, do arsênico, do alumínio em especial, do mercúrio, eles passam barreira hematoencefálica, eles passam barreira placentária, por isso que se discute muito. Na questão de contaminação. Hoje eu tive até eu estava no Face meu lendo, eu tenho um amigo que é meu amigo cientista master, que é o James Trosco. Ele trabalha com programação gestacional, que é um tema lindo, e ele falava: Vânia, você tem dado tanta aula, eu fico tão feliz de você colocar para o mundo essa questão da consciência ambiental, de como nós temos uma participação importante na vida desses pacientes quando a gente divulga esses assuntos da ciência para uma rede mais ampla, que é a nossa rede de atendimento, e hoje o Face, as lives, eles trazem essa possibilidade. Quando a gente usa bem essa ferramenta, ela é uma ferramenta de divulgação do que é palpável para o paciente conhecer, de uma ciência que às vezes está colocada como ou uma coisa que, isso não tem prova, isso é besteira, é um movimento eco de revolução, de vocês colocarem uma bandeira, né, ecológica mais rígida, e tudo isso é uma bobagem, a gente precisa produzir alimento em grande escala. E eu sempre falo, existem formas mais conscientes da gente lidar com uma produção, com uma ecoecologia mais sustentável. E a gente tem realmente, o Brasil tem uma grande área de extensão, tem uma grande área de plantio, e nós somos os campeões de consumo de agrotóxicos? Sim. Porque é grande, portanto, tem que consumir. Mas não, existe uma combinação de fatores em termos de legislação e tendências de colocar uma sobrecarga em determinados modelos de plantio, que vai ter uma interferência para o indivíduo, para quem planta, para as pessoas que vivem naquela região e para o alimento a ser consumido. E para o país como um todo. E para o país. Pela terra, isso se dissemina pelo ar. Tá. Mas eu vou contar uma coisa muito objetiva para vocês. Desde que eu comecei a estudar essa questão dos contaminantes, né, muitas vezes eu acabo não discutindo como que o contaminante chegou à pessoa. Mas, assim, eu acabo dizendo assim, se a gente tem acesso a entender que tem o contaminante, o importante é que a gente faça o diagnóstico e que a gente atue, primeiro, terapeuticamente, depois, preventivamente. E você falou a questão do terreno. A gente sabe que determinadas pessoas, por uma questão genética, por uma questão de sensibilidade individual, estão mais sujeitas a absorver determinado tipo de contaminante. Da mesma forma que determinados perfis biotipológicos estão mais sujeitos a ter mais infecção por vírus, mais infecção por bactéria, mais infecção fúngica. A gente fala que ele não se limpa bem, né? Tem indivíduos que não se limpam, tem indivíduos que tentam excretar e que não conseguem. E que bloqueiam aquilo que a gente chama dos muctórios, que são os caminhos de excreção. Então, cabe a gente identificar o perfil biotipológico do nosso paciente e atuar primeiro na limpeza e depois na prevenção. Porque isso vai se refletir 10, 20, 30 anos depois, que é a carga tóxica, que é o cuidado que a gente tem. Que é esse acúmulo de resíduos ao longo da vida
em indivíduos que têm menor capacidade de eliminação ou que misturam esses componentes. Eu já dou aula disso, é engraçado, porque assim, hoje eu falo desse assunto, eu falava talvez em 2001, e existia uma estranheza, aí isso foi vindo, aí uma época eu montei uma coisa lá com o Gilberto, lá no Amazonas, fizemos a Sociedade de Medicina Ambiental, aí acabou não vingando, ficamos lá no meio dos índios fazendo a abertura dessa associação, e lá eu acabei falando um pouquinho de um assunto que hoje está na mídia, que é a questão da contaminação ambiental em grávidas com as disfunções de tireoide no recém-nascido. E a gente tem gravidinhas aqui que falam, Vânia, não dá para entender por que o meu bebê nasceu com uma disfunção de tireoide. E a gente faz um screening de metais pesados e poluentes com algumas leituras que são importantes para que a gente faça no período pré-gestacional, para criar uma identidade, que é o que eu falo, o ninho desse útero materno é quase como um terreno informacional onde eu posso incluir bons nutrientes ou ter uma carga tóxica em pendência que vai passar pela placenta. Então a gente tem lido metais pesados na placenta materna. Isso é um trabalho no cordão umbilical. No cordão umbilical, isso tem. Então, isso é uma realidade, isso não é uma fantasia ecológica. Não, isso é uma preocupação. É uma preocupação. É uma preocupação, porque muitas vezes a gente pega o paciente mais para adiante com uma doença pré-estabelecida, com uma patologia bem descrita, mas a gente não vê que isso tudo começou muito antes e que isso tudo poderia ser, se não evitado, minimizado de uma forma importante. Eu vou pegar o gancho da questão da tireoide. A gente tem visto que tem aumentado de forma brutal os cânceres de tireoide e as tireoidites autoimunes. E a gente sabe que os poluentes, em especial os metais, eles aumentam muito a questão das doenças autoimunes. E a tireoide tem sido um alvo assim fácil para as doenças autoimunes. É porque ela é ávida pela troca, né, dos metais de transição. Né? Então, essa contaminação por flúor, né, pelo PFO, que são o perfluorato, tem uma série de metais que interferem no metabolismo, mercúrio, então interferem nesse metabolismo da tireoide. E os poluentes orgânicos, que são os 12 sujos, né, os poluentes orgânicos persistentes, os POPs, que interferem na via de expressão hormonal, sendo lá desreguladores endócrinos, que para a linha científica chama disruptores endócrinos. Sim. Isso está relacionado muito hoje nos trabalhos científicos à expressão de câncer, tanto câncer de tireoide, de mama, os tumores hormônio dependentes. E eu dei uma aula aí no evento de o Franco Brasileiro de Oncologia, falando das bactérias intestinais metabolizando mal esses xenobióticos. Sim. Então, os xenobióticos são os elementos da natureza que têm uma certa similaridade com os hormônios, eles interferem nas vias de excreção ou da ação desses hormônios nos receptores. E se essa microbiota também não processa muito bem, se a bicharada do intestino não tem um bom processamento e eliminação, que é aquela fase 3 de eliminação de hormônios pela via intestinal. Então, nós fazemos faxina de que maneira? Tomando água, transpirando, eliminando na urina, tendo um material fecal adequado com um bom processamento pelos sucos biliares, e aí essa qualidade da microbiota dos bichinhos que são os amigos, que podem interferir favoravelmente no processamento dos venenos ambientais. Então, a gente precisa, sim, limpeza de fígado, como a gente transforma os hormônios fase 1 e fase 2 de fígado, e aí a fase 3, que é conhecida por alguns profissionais, mas tem gente que não reconhece fase 3 de detoxicação, que é um modelo que a gente chama de glucuronidação. É como uma reta final de uma faxina que pode recircular esses hormônios e venenos para os tecidos-alvo ou ser eliminada de fato. E aí entra água, linhaça, chás, as fibras alimentares, uma microbiota amiga e uma alimentação mais
mais delicada, com alimentos não muito artificiais, que não gerem uma estranheza nesse terreno, nesse material, né, que é o reconhecimento do que é nutriente e do que é um material artificial e estranho, que essas bactérias estranhem e os nossos genes também estranhem. Então, isso tudo é uma linguagem, o que está lá fora do planeta, como eu comi, como isso vai ser digerido, como o meu fígado vai processar, aí vai ser eliminado pela urina e pelo material fecal, e se eu tiver isso tudo muito em ordem, sendo uma colaboração desses órgãos, que é muito da medicina oriental, esses órgãos colaboram, né? Por isso que a acupuntura é tão importante, as drenagens, as saunas. A sauna desintoxica? Me conta um pouco, porque a gente via isso muito lá no passado, então né? Vamos nós. A sauna clássica, que você faz o choque térmico, ajuda a desintoxicar, tá? E a gente, quando a gente falou dos canais de eliminação, a gente esqueceu da pele, que descama e a gente põe toxina para fora também através da descamação da pele. E aí nós temos uma discussão enorme em cima do excesso de uso de bloqueadores solares, uma série de coisas que não deixa a pele da gente respirar de forma adequada e que não deixa a gente descamar e renovar a nossa pele. Então a sauna ela ajuda muito nesse processo de renovação da pele, do suor, daquilo que está pronto para ser eliminado pela glândula sudorífera, vai ser eliminado. Mas tem um negócio que é muito interessante na sauna, que é a questão do choque térmico. Que você expande matriz extracelular, você comprime matriz extracelular e você ordenha a toxina para fora. É o ordenhar a toxina para fora. Olha que chique, hein, gente? E eu quero retomar um pouquinho na questão dos metais. A Vânia estava falando de substâncias que podem ser transmutadas e eliminadas através dos canais normais. O metal, a partir do momento que ele junta com gordura e junta com aminoácido, com proteína e com enxofre, que é o que ele tem a necessidade, ele precipita e não sai. Fica e só se acumula, fica amalgamado. Como se fosse uma coisa do dente, aquele coisinho que a gente põe no dente que chama amálgama. O metal que está, o metal pesado, mercúrio, chumbo, alumínio, arsênico, cádmio, que estão na natureza, e a Liane vai falar onde tem, mas às vezes a gente fala, bom, e agora? Vou viver num outro planeta? Não vou limpar. Não vai dar. A gente vai ter que aprender a se intoxicar menos, a ajudar a eliminação. E a desintoxicar de rotina. De rotina, fazer faxina. Fazer faxina, no exatamente. Sistema linfático, fazer faxina nesse corpo para ajudar urina, sudorese e fezes a eliminar a pele também, descamar com as tranqueiras que a gente pôs para dentro, querendo ou não. Hoje em dia não há opção, dificilmente a gente vê um paciente sem contaminação. E vai piorar cada vez mais. Vai piorar, porque a gente está sobrecarregado. Então, vamos para a natureza, vamos transpirar, vamos mergulhar, vamos fazer de tudo. Quanto mais transpira, melhor, realmente é importante. Mas dificilmente a gente consegue hoje um ambiente isento de toxinas. E a gente não está preparado para viver com essas toxinas? Porque assim, a Vânia sempre teve, que mania que você tá, que o planeta está pior. Está pior. Está pior, né? É só ver as curvas. Existe um estudo que foi feito no início da década de 90 que mostra a carga de contaminação ambiental no planeta do século 17, que vem vindo numa linha reta, ligeiramente ascendente, quando chega na década de 90 ela faz isso. Então, a industrialização, ela propiciou, né, desde o século XIX, com o boom da globalização, da mega industrialização no final do século XX e no século XXI, aumentou e muito a carga tóxica. Então, quem tem mais do que 25 anos, que nem nós, a gente tinha acesso a um alimento que não era produzido em mega escala, que não era uma indústria alimentícia rural, que não era... na época que eu era criança, de domingo, minha avó matava o frango. E não era o frango que eu ia... Eu passei a comprar frango em loja que vendia aves quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos. Que daí que eu vi o início da industrialização do frango, e a mesma coisa da carne. Então,
A mudança da Revolução Industrial, ela trouxe para a gente, no crescente dessa Revolução Industrial, o aumento de pelo menos 10 patologias, onde estão todos os cânceres, diabetes, doença metabólica, intolerâncias intestinais e hiperreatividades intestinais, seja glúten ou seja ao que for, hipertensão, doenças cardíacas no geral. Isso tudo aumentou a partir do momento que a gente passou a comer coisa mais processada, mais industrializada e com uma cadeia de produção crescente em cima desses alimentos. Uhum. Então, assim, a gente tem uma realidade, isso é inquestionável, e aí, assim, esse progresso, ele traz benefícios, uma série de questões a gente tem na nossa rotina através do progresso, é através disso que a gente consegue se mobilizar, que a gente tem carro, tem evolução, tem os equipamentos, mas isso tem um custo adaptativo, e a gente fala de síndrome de desadaptação, que é uma coisa super presente, e na linguagem da medicina mais europeia, que falava um pouquinho dessa linguagem mais de etapas também de doença, né? Sim. Nós estamos num momento de desadaptação entre a entrada de novos elementos na natureza e que esse ser humano não reconhece como nutriente. Então, essa estranheza, ela vem desde o trato digestivo, com algumas alergias e intolerâncias, que a gente vê alergias alimentares tardias, e também com as questões respiratórias e as modificações celulares. Então, esses agregados, essas modificações de proteínas na área cerebral, ela pode modificar a rede, essa neurocircuitaria, trazendo modificações para doenças neurodegenerativas. Então, a gente vê metal pesado, principalmente, muito bem, a gente vê ferro, isso é clássico, sim. Muitos neurologistas já olham isso como uma realidade. A linguagem, mercúrio, chumbo, alumínio, isso vem mais dos últimos 20 anos, em que a gente começou a estudar e aprofundar um pouquinho essa leitura de que esses metais, eles teriam uma carga de reatividade com essas proteínas e essas gorduras amalgamando, então fazendo um grumo. E gerando uma reação inflamatória. E gerando essa reação inflamatória e o nosso sistema imunológico olhando para aquilo e falando, o que é isso? Eu não sei o que é isso. É um material amalgamado de gordura mais metal pesado no meio do meu neurônio, acumulando um pouco mais também de bactérias e fungos. Então, eles fazem um material atrativo que torna aquele modelo extremamente imunológico. O sistema imune fica antenado. Fala, deixa eu pegar esse negócio que entrou no cérebro. E aí vai criando uma inflamação cada vez maior. E tem uma coisa, né? A expectativa de vida está aumentando muito. Uhum. Né? É aquilo que você estava falando, mas antes não tinha, agora tem. À medida que a gente vai tendo uma vida mais longeva, a gente vai ficando a isso tudo. E quanto mais a gente fica exposto, e se a gente não toma providência, a gente vai inflamando, desequilibrando, amalgamando e vai desencadeando no nosso código genético aquilo que a gente teria para desenvolver de doenças. Uhum. E o que é pior, se você não teria, porque tem momentos que você... por exemplo, o mercúrio. Se você tem uma exposição mais maciça ao mercúrio, você, pela epigenética, você passa algumas coisas para diante e você vai transformando a genética das gerações seguintes. A gente fala que o efeito transgeracional. Então, algumas questões da nossa mudança, elas não são só para esse momento, elas vão passar para as próximas gerações. Através dessa gestação, essa mãe já traz um folículo ovariano ou uma formação de gônada com possíveis alterações, que a gente chama de alterações epigenéticas, elas não são fixas no genoma, mas elas passam a mudar a transcrição de alguns genes. Então, ela passa uma linguagem deteriorada do fenômeno biológico que deu certo por muitos anos. Não tinha câncer na minha família, agora passou a ter. E daí então, isso vai passando adiante, daí passa a ser genético 2, 3 gerações para adiante. Que é o cochicho da matéria
Por isso que eu falo que o ambiente molda a biologia de uma maneira transgeracional. Isso Sim. É uma fala minha, olha que lindo, hein? É muito chique falar isso. É muito chique. Virou chique agora, né? Porque antes eu falava, eu não valorizava tanto, porque eu acho que eu não falava com a sabedoria lida no tempo de vida que eu tinha como profissional. Hoje eu já tenho 4 gerações, né? Então você consegue. Eu consegui assistir isso que eu falava, muitas vezes até de um conhecimento de leitura, mas que eu não assistia na prática clínica, né? Hoje eu já assisto. Em física quântica tem um aforismo que diz assim: o conceito gera a forma. Então, esse meio onde a gente vive vai moldar quem somos. Tá. Isso é muito legal. Isso é muito legal. É muito legal, mas é muito assustador. É assustador, porque a gente sabe que a gente, apesar de ser uma tábula rasa, como dizia o Rousseau, hoje em dia a nossa tábula, ela tem alterações que vai nos levar a expressar determinados comportamentos. E eu vou puxar de novo para os metais e para os disruptores endógenos e para os agrotóxicos. Dá para falar de 200 coisas, né? Que, além de tudo, a gente vê, assim, não só doenças estabelecidas, mas comportamentos. Questão de agressividade, questão... Depressão é uma doença, mas a melancolia exacerbada. Então, tem uma série de condições psicoemocionais que também já são fruto desse terreno desequilibrado. Com certeza. O Hahnemann chamava que como se fosse um pântano, que os eflúvios e os humores desse pântano transmitia para a pessoa que estava ali as condições. Olha, que essa leitura eu estava pensando esses dias, né? Que na nossa medicina, que é a medicina da era pós-genômica, ela veio decifrar o que a medicina oriental contava para nós de uma maneira mais de sabedoria do povo asiático, do pessoal, do povo da Índia, que tinha toda uma linguagem de leitura da língua, leitura da íris, como esse nosso modelo físico expressava o nosso contato com a natureza das coisas que nós ingeríamos e as questões de representação na forma física, que é aquilo que eu falo, e a Liane falou um pouco dessa questão da manifestação do impacto do ambiente no corpo físico. Isso a gente vê muito nos órgãos que ficam sobrecarregados de raiva, nos metais pesados a gente vai ver um pouco essa carga tóxica, medo, às vezes impregnar na íris. Sim. Né? Então, existem questões que a gente vai olhando e fala, nossa, mas isso era da medicina oriental. Nos trabalhos hoje da era pós-genômica, a gente vê toda uma tradução da transcrição de genes que definem que aquele procedimento naquele paciente, um Qigong, um trabalho de agulhas, ele modifica, né, as sinalizações tanto de vetores imunológicos como da expressão metabólica, ele modifica a expressão de genes. Então o Alexute deve estar ali, que ele era para estar aqui. Ele era para estar aqui, o Ale, eu te chamei de volta, você foi embora, que não deu tempo. Então, aí, assim, a gente já comentou na live anterior com você, Ale, que o Ale faz acupuntura na clínica, é um grande sábio, e ele tem essa linguagem, né, que a gente fala que você cutuca o material biológico e extrai uma expressão gênica, né? Claro que existe isso. Então, é por aí que a gente vai se comunicando com esse corpo. Ora pelo chás, ora pela tentativa de excretar um metal pesado. E metal pesado amalgamado é um horror, né? Porque é difícil tirar o negócio. Não sai. E se você tenta excretar, bloqueia onde você está tentando excretar. Então, não adianta querer fazer igual a gente faz no dente. Tá grudado. Tá grudado. Tá na célula. Tá na célula. Você estava falando da medicina tradicional chinesa e da Ayurveda. Esse fim de semana eu vou dar uma aula sobre medicina tradicional chinesa, fitoterapia chinesa e as fases da vida. Então, enquanto eu estava esperando para
ir ao ar aí com vocês, eu estava organizando a aula e, assim, é aquilo que você falou, aquilo que a ciência, um tempo atrás, a gente não tinha modelo de ciência para dizer que um fitoterápico chinês chamado Liu Wei de Huan, ele é capaz de ir lá naquela região da inflamação cerebral, que vai formar os glândulos que tem a ver com Alzheimer, e ele consegue ir lá e reorganizar a membrana celular, os axônios, desinflamar e você tem uma qualidade de longevidade legal. Isso o chinês, o Liu Wei é uma fórmula que tem 4.000 anos que ele existe. Olha, tá? que Aquilo que o chinês falava lá atrás, a gente vê isso hoje em modelo de ciência. Então, por que eu estou falando isso? Porque a quantidade de meta-análise, a quantidade de artigos científicos que vêm à luz da genômica hoje é impressionante. Então, se você levanta a bibliografia, você tem ali na mão. Abriram as cartas dos segredos dos nossos antepassados e todo o modelo da medicina oriental, que não é a tradicional dos medicamentos, que claro que isso também é decifrado pela ciência, os medicamentos são fabricados também pela forma como eles são processados, como eles são metabolizados no fígado e o local de ação. Isso para nós é sabido. Agora, aquilo que era empírico, que vinha da sabedoria, que até povos indígenas, os xamãs, uma série de pessoas que trabalhavam de uma maneira traduzida pelos seus ancestrais e passadas adiante, mas que viram dar certo uma série de terapias e que hoje estão traduzidas na linguagem genômica. A gente vê na farmacogenômica e como esses fitoquímicos têm uma interação extremamente importante com os nossos recursos internos de autorregulação. Então, redução de inflamação, redução de glicação, redução de estresse oxidativo, essa reorganização de padrão energético tecidual, de membrana celular. Então, essa comunicação sistêmica com a natureza hoje se dá através, muitas vezes, da dieta, mas nem sempre. Às vezes a gente vai para suplementos chamados de nutracêuticos ou numa linha oriental repetindo um pouco a experiência do que já foi estudado, só que com uma produção um pouco mais consistente, com uma regra, né, que se traz hoje quando se produz um medicamento que vai ser utilizado pelo ser humano numa linha de produção pela indústria. Então, hoje, a fitoterapia, ela é uma ciência, a gente tem estudado, aqui a gente tem a Luciana Caluf, tem você agora trabalhando com isso, você faz essa linguagem assim, a medicina chinesa para você é uma coisa, eu não sei, eu tenho dificuldade. Eu penso em termos da medicina chinesa porque, apesar de eu não ser acupunturista, eu estudei acupuntura, mas não sou acupunturista, mas eu, desde muito nova, eu estudei com o mestre Liu Pailin. E assim, eu penso a questão da vida através dos olhos da medicina tradicional chinesa, que para mim é uma racionalidade que é muito sábia. Né? E eu vi, né? Meu pai estava com um princípio de cirrose hepática na década de 80, através dos chás chineses e dos exercícios, porque a medicina chinesa tem várias coisas englobadas. Não adianta você só fazer acupuntura ou só fazer fitoterapia. Você tem que lançar mão dos recursos à medida da sua necessidade. Eu vi, alguns anos depois, esse meu pai que estava com início de cirrose hepática, porque ele tomou um tiro, um professor operou e falou, nossa, o que seu pai teve no fígado que estava cicatrizado? Eu falei, ele teve uma cirrose. Daí o meu professor falou assim, não, mas cirrose a gente não cicatriza. Sim, e foi o mestre Liu Pailin que cuidou, tratou, e meu pai mudou uma série de hábitos de vida, porque a gente não faz milagre, né? A gente faz um trabalho de equipe. Meu pai mudou uma série de hábitos de vida, meu pai praticou uma série de coisas e foi muito bem sucedido. Né? E viveu feliz 84 anos da vida dele. Muito bom. Né? Então, eu acho que assim, a gente ter essa visão de que a medicina biológica evoluiu, que o conceito de genômica evoluiu e que a nossa ação em conjunto com o paciente, porque a responsabilidade do paciente aí é muito grande, a gente pode ser o maior sábio do mundo,
Mas se a gente não tiver uma parceria, se a gente não for junto nessa jornada, não tem respaldo. Mas se a gente vai junto e a gente tem grande possibilidade de ser bem sucedido, para que a gente tenha um processo de envelhecimento mais saudável do que aquele que a gente está sujeito a ter se a gente não tomar determinados cuidados, porque viver mais que os nossos antepassados nós vamos. Viver melhor, já não sei. Já não sei. O ano passado eu tive num congresso da I4M americana, que eu saí de uma palestra meio chocada, que foi falado o seguinte, e aí foi uma palestra da IBM, onde eles apresentaram o Watson, né? Não foi qualquer um. Eles falaram assim, que a geração que nascer a partir de 2020 estar aqui na nossa porta, nossa, amanhã, né? vai ter o direito de escolher se quer morrer ou não. Olha, socorro. Socorro. E a responsa... Não vai caber no planeta. Esse planeta não vai... A gente vai para outro planeta. Elon Musk está aí providenciando. Né? Mas antes disso, eu fico mais preocupada com que qualidade nós vamos viver nesse planeta. Eu acho que acaba tendo aquela coisa das substituições, vai ter a CRISPR, vão andar cortando o genoma errado, mas eu tenho uma certa dúvida se isso vai dar certo. Eu prefiro que não. Eu prefiro ser mortal, né? Eu gosto de ser mortal, isso dá... isso eu acho que dá uma noção de ciclicidade, né? De ciclo da vida. Então, eu acho que a gente tem uma coisa que eu vi num filme sobre câncer, né? Sobre as questões do câncer. E esse processo de morte e renovação. Então, é fundamental. É uma coisa que é extremamente importante em termos de leis da natureza. Então, a gente não pode se proliferar tanto. A gente não pode... a gente vira câncer. Nós vamos virar um tumor, né? Então, assim, esse monte de gente que não vai embora, como assim, né? Não. Pelo amor de Deus. Não dá para ficar aqui para sempre. Eu não acredito que essas pessoas possam estar felizes, embora possa ser um sonho de muita gente ser imortal. Mas com que qualidade? Com que qualidade, né? Com que qualidade? Eu gosto de uma coisa, de uma visão cíclica da vida, de reprodução, de renovação, de dar espaço para o novo. Então, até nos pensamentos, a gente precisa reciclar pensamento, ideias. Então, essa complexidade da vida é um grande barato, mas quando a gente até sabe que a gente vai embora, a gente torna os nossos dias mais produtivos, essa noção de finitude, né, que faz com que a gente aproveite a vida nas fases possíveis. E aí, assim, eu acho que deve estar acabando o nosso tempo. Eu andei me encantando pelos seus papers e pelas suas publicações, porque, por um lado, eu sou xereta pra caramba, essa daqui mais xereta e mais estudiosa, mais CDF impossível, publico um monte de coisa nessa área de poluentes, de metais pesados. Então, você fez um trabalho com contaminação de mercúrio. O meu trabalho de mestrado foi com contaminação de mercúrio, né? E vocês sabem que homeopatia é água, não funciona e não tem trabalho científico a respeito, né? Isso não é verdade, porque existe uma produção científica enorme em homeopatia, e eu fiz um trabalho com 63 pacientes, duplo cego, randomizado, com todos os gold standards da medicina estabelecida. Quem fez o processo das minhas amostras foi o Laboratório de Contaminação Ambiental de Mercúrio da UNB, com o professor Jurandir de Souza, e eu provei que dá para limpar mercúrio. Olha, né? Eu Com vou fazer homeopatia. Mercúrio. Com homeopatia. Eu fui uma criança que brinquei com mercúrio. Acho que a nossa geração toda. A nossa geração ia no dentista voltando... ficava com aquelas bolinhas. E assim, a gente limpou, e assim, hoje em dia existe um grupo internacional chamado GIRI, que é um grupo de pesquisa fortíssimo em homeopatia, e a gente sabe que você pode, através daquilo que a gente chama de tautoterapia, né, que é dar o mesmo metal para limpar o metal, mobilizar, fazer vibrar e mobilizar aquele metal que está amalgamando. E essa é a minha diversão. Então,
Desde antes do mestrado eu já fazia isso, foi por isso que eu escolhi o tema para o mestrado. E depois do mestrado eu tive a oportunidade de andar por vários lugares contaminados na América do Sul. Existe um grupo de estudo de contaminação ambiental na Amazônia. Sinto, hein? Então, quando você me convidou para conversar a respeito de metal e contaminação ambiental, eu fiquei muito feliz, porque esse é um dos esportes que eu tenho na vida. Viu? Cada um com a sua mania. Tá difícil de definir a minha, porque de tudo um pouco eu gosto muito desse tema, é um tema que eu sempre me apaixonei, mas achei que eu não ia dar conta de trabalhar com tanto, aí que eu acabei te chamando para você fazer essa parte, que eu chamo de um trabalho de leitura de terreno e de melhora desse terreno biológico nas diversas fases de vida. Então, quando eu estou mandando o paciente para você, eu falo, o que você vai fazer com essa médica? Você vai olhar o terreno e tratar o terreno biológico para extrair mais saúde, seja na criança, no jovem, no adolescente, nessas fases em que a gente vai envelhecendo da forma como esse ambiente interage com os nossos genes. Essa conversa gene-ambiente traz um envelhecimento possível de cada um. Ele pode ser modificado, se eu tiver metal pesado, contaminantes ambientais, eu posso modificar esse terreno, onde eu tinha saúde, entra um circuito de doença e me põe para um neuroenvelhecimento. Acelerado. E aí a gente vai indo para demência, Parkinson, isso é uma coisa possível. Então, deixei para você essa parte dos contaminantes, dessa leitura de terreno e da melhora desse terreno biológico dos pacientes. Então, acho que eu vou ter que encerrar a live por causa do meu tempo de bateria. Então, quero vou te convidar de novo, porque você tem uma série de coisas para dividir com a gente. E eu quero que vocês conheçam realmente a Liane como uma pessoa que dificilmente alguém conheça tanto desse tema e dessa linguagem. Então, você agrega muito aqui comigo, tenho um prazer enorme de estar com você. E para mim é um prazer compor tem pessoinhas aqui de visitantes, dê oi. Então, tem meninas sempre por perto, a gente gosta muito de estudar e aprender. Então, eu quero deixar um beijo para todo mundo. Quem está aí, boa noite e a gente se vê na próxima terça. Beijão. Boa noite. Boa noite.